Tá Obrigada. mudando? Oi? Tá mudando os Agora slides? mudou, mas isso. Pode começar? Eu acho que não está no modo apresentação, tá? Eu acho que tá. Tá? É porque está pegando um pedacinho só da minha tela, mas tudo bem. Tá, Pedro? Tá. Pode começar então? Então vamos lá. Em tese tá. É, aqui pra mim tá normal. Tá bom. Então tá. Boa tarde, gente. Eu sou Larissa Lilde. Botando meu sobrenome aqui, porque agora no laboratório a gente tá cheio de Larissas, né? Eu tô fazendo a resenha do artigo que foi apresentado pelo Léo na semana passada, que é o The Mismatch Negativity in Basic Research of Central Auditory Processing, a Review, um artigo publicado na revista Clinical Neurophysiology em 2007 por Natana e colegas. Pode passar, Pedro, por favor. Assim, o tipo de estudo foi uma revisão narrativa da literatura, né, sobre o Mismatch Negativity, o MMN, em que os autores abordaram aí toda a evolução, né, das pesquisas do conhecimento na área, desde a descoberta lá na década de 70, acho que pelo próprio Nathanen, todos os mecanismos, tudo como isso se processa, e depois as relações dele com estudos de processamento auditivo central e até aplicações práticas, né, já existentes e outras que ele traz depois, assim, como possibilidade, né? Ele conclui, assim, que o MMN, ele pode ser um instrumento muito valioso em contextos clínicos, se a gente conseguir transpor esse conhecimento de uma forma que tenha uma aplicação mais individual, principalmente para servir, assim, como uma ferramenta, tanto para informar quanto para complementar e acompanhar, assim, os diagnósticos e intervenções terapêuticas, não só nas questões diretamente assim de funções auditivas, mas também linguístico-cognitivas. Pode passar. No caso, o Léo trouxe esse artigo, mas não para falar do artigo em si, mas trazer para a gente mais informações a respeito do MMN, que ele pesquisa e deixar todo mundo apaixonado pelo tema, que ele fez comigo, porque eu já tinha deixado o MMN meio de lado. Assim, porque não é uma coisa que a gente acaba vendo na prática, né, na fonoaudiologia, mas eu achei muito interessante. Então, ele trouxe assim, sobre o MMN, né? O que seria? Então, é um potencial evocado endógeno de longa latência que vai surgir aqui como uma resposta neuronal automática pré-atencional, ou seja, uma resposta reflexa antes que o paciente, a pessoa ali, né, que está sendo examinada, se dê conta. E isso surge em relação à detecção de um estímulo desviante dentro de uma sequência sensorial. Então, o mais comum, que é assim, o que a gente mais usa, né, pelo menos mais conhecido, é o MMN auditivo, mas como é em relação a uma sequência sensorial, pode ser também um MMN visual ou somatosensorial. Considerando o auditivo a fonte geradora. Tem aí o córtex auditivo primário, mas na verdade isso envolve também uma rede cerebral bem complexa, né? A participação assim de áreas adjacentes ali de córtex auditivo secundário, tem muito da participação de córtex pré-frontal e também algumas conexões talâmicas. A maturação desse potencial evocado, ela ocorre ao longo da infância e adolescência, mas a literatura mostra que já é detectável em bebês e até mesmo em fetos a partir ali de 28 semanas de gestação. Tem uma latência da resposta entre 150 e 250 milissegundos após o estímulo desviante, né, que é o que desencadeia essa onda. E aí ele trouxe uma comparação aqui com o P300, que é mais famosinho, né? Mas ao contrário, né, do MMN, o P300 ele é uma onda assim que aparece, ele é subjetivo, porque ele vai demandar uma atenção consciente, né, uma participação ativa daquele sujeito que está sendo examinado na tarefa. No MMN isso não acontece, ele realmente precisa, você tem que colocar um estímulo distrator, que é justamente para a pessoa não se dar conta do que está acontecendo ali. Essa resposta ela é inconsciente, né? Pode passar. Essa resposta é reflexa. Então, sobre a elicitação do MMN, Posso falar uma auditivo... coisa só rapidinho? Claro! É o seguinte, quando é tão reflexo assim, a gente não pode chamar de potencial evocado, a gente tem que chamar de potencial relacionado ao evento. Porque, na verdade, essa coisa do evocado é o P300. P300
é um potencial evocado. Esse MMN não deveria ser um potencial evocado, deveria ser um potencial relacionado ao evento. Entendi. Eu coloquei como potencial evocado, porque quando a gente aprende dentro da fono, ele aparece como alguns dos potenciais evocados, né? Que a gente Ah, estuda, potencial auditivo, mas concordo, né? Porque o que eu tô falando para você foi uma, um- uma coisa que o David Popple falou para mim, porque eu não estava sabendo qual é a diferença de um e de outro. Ele me deu essa resposta que eu gostei bastante, porque o evocado você precisa de ter um pouco mais de consciência do que você está fazendo, sabe? não E seria do P300 em diante. isso, Tá isso. certo. Tá bom, obrigada. Aí aqui sobre a elicitação do MMN, né? Esse estímulo acústico desviante é o quê? Então, esse desvio ele pode ser tanto em termos de pitch, de duração, de localização, né? Porque a gente está falando aqui das duas orelhas, pode ser de uma e outra, de intensidade, isso em relação aos estímulos principais que vão ser apresentados, ou mesmo a omissão desse estímulo, desde que isso implique na quebra do padrão. Né? Ou seja, o MMN ele vai ter esse forte componente de memória, a memória da formação desse padrão que é quebrado. Portanto, quanto mais inesperado ele for, maior essa resposta. E esse maior a resposta a gente vai ver no aumento da amplitude, né, da onda no gráfico, e quanto mais provável for essa quebra, portanto, menos inesperada, menor essa resposta. E quem está ali aplicando, fazendo o teste tem que tomar vários cuidados ali em relação à forma como está apresentando esses estímulos, porque se tiver uma diferença, né, um intervalo maior de duração assim, entre um estímulo e outro, você pode também quebrar o tipo de padrão que você está querendo formar, então não vai formar essa memória de um padrão, então você não vai ter resposta nenhuma de MMN. Aí tem o Léo trouxe dois paradigmas que são utilizados para esses estudos. O principal, né, o mais comum, que é o paradigma oddball, que ele vai apresentar uma sequência de estímulos, geralmente numa proporção aqui 80-20, que é em que o padrão, os standards, ele é repetido frequentemente, né, em 80% dos estímulos que são trazidos, e substituído ocasionalmente pelo estímulo discrepante, né, o deviant. E nesse caso, o estudo ele é mais simples, né, de fazer, é bastante eficiente para medir resposta quando você tem um único tipo de desvio. No caso do paradigma multi-feature, aqui a ideia é otimizar essa coleta de dados, então apresentar vários tipos de estímulos desviantes dentro de uma mesma sequência, trazendo, tem que ter uma proporcionalidade entre eles, porque senão você cria ali um viés no estudo, né, e pode acabar interferindo na sua leitura nessa diferença. Um dos estímulos desviantes está com uma frequência maior que os outros, está aparecendo mais, e você vai estar gerando múltiplos MMNs, né? Você está ali otimizando a coleta, porque você vai fazer uma vez só, porém, porque você quer estudar vários parâmetros, isso vai tornar o seu desenho de estudo mais complexo e, com certeza, a análise depois desses dados vai ser mais desafiadora. Pode passar. Deixa eu só fazer um pequeno comentário Claro, que assim, você está fazendo um resumo todos. fantástico, tá? Tá? E só assim, só acrescentar que essa Claro. questão da proporção 80-20, na verdade, ele é uma proporção recomendada. E Sim, não que é a única, sim. se as pessoas pegarem, pegar artigos falando sobre o MMN e estudos de fato de MMN, vai ter uma variação no recomendado de 20% ou 15%. O mais comum, que aí eu acho que eu comentei isso, pelo menos o mais comum que eu vi nos estudos de linguagem, fica ali entre 12% e 15%. Só para fazer só essa. Porque Porque Perfeito. aí mais precisa de ser uma 20. coisa bem rara, né? Isso. Precisa ser bem raro. Porque aí o que acontece é que se for mais de 20%, aí você tem um risco de não ter. De ele entrar É, no é, padrão de memória e aí do você não ter o conjunto dos efeito. outros. Isso. Enfim, é isso. Valeu, Larissa, pode Ok, continuar, desculpa. obrigada. Pedro, pode passar para mim, por favor? E aí, só para concluir, assim, infelizmente, o Léo trouxe muita informação e a gente não conseguiu falar tanto sobre essa parte que eu fiquei muito curiosa. Mas, assim, o que eu peguei ele de MMN linguístico, né? Você pode usar também esse URP assim, para estudos de processamento linguístico propriamente. Então, trazer não só um estímulo acústico, mas que tem essa informação, essa carga linguística, e aí você vai estar investigando propriamente o funcionamento cerebral, né, nesses padrões, e tem vários tipos, né? Ele trouxe assim para gente
o que eles chamam de um MMN linguístico sensível a fonema, então traços fonológicos. Eu vi também estudos assim, de variações tonais em línguas como o mandarim, de lexicalidade, que aí você estaria comparando palavras e pseudopalavras, porque no caso das palavras aí entra a questão desse componente de memória que tem no MMN, né? As palavras você já tem ela na memória, assim, você já está no seu léxico mental, então elas vão elicitar um MMN muito mais forte, né, do que pseudopalavras. Do tipo lexical, né, em relação aí à frequência, palavras de alta e baixa frequência, sintático, comparação entre estímulos gramaticais e agramaticais, e eu vi também semântico. E aí ele trouxe uma dificuldade prática, assim, importante no caso desse sintático, pelo menos. Os outros também imagino que deva ter, mas que é da restrição das construções que você pode usar como os estímulos por conta de ser muito sensível, né, o MMN, a qualquer variação acústica. Né? Então, assim, para você pegar, estudar especificamente a parte sintática, essa variação fonológica ali do que você está trabalhando tem que ser muito mínima, senão você começa a interferir no que você está estudando. Né? Na verdade, aí você acaba, talvez, eu não sei se teria como separar isso no estudo, fazendo um paradigma multi-feature, assim, né? Porque você vai estar variando trazendo várias variáveis, ai que horror, vários É, estímulos desviantes ali tem dentro que você está como. construindo. Tem como, é porque não deu tempo de entrar em detalhe, mas aí, como eu prometi para Larissa, ou prometi não, ou como a Larissa pediu, eu posso fazer mais para frente uma apresentação só sobre os MMNs Pode linguísticos, para por poder favor. explicar como é que pode fazer. Uhum. E é isso, gente. Pode botar o último, a referência do artigo. Prontinho. Puxa, foi muito bom, Larissa, muito bom mesmo. Obrigada. Foi ótimo. A gente se lembrou e fechou assim as informações que o Léo trouxe. Ok. Pedro, Agora sou eu. agora é Beleza. tu. Tá, parabéns, Larissa. Bom, então, vocês estão vendo a tela? Estamos. Uhum. Eu tentei ser bem didático nessa apresentação, tá? Então ela vai começar de um modo meio estranho, mas ela vai fazendo sentido ao longo do tempo, tá? Então a apresentação se chama Lesionando Cérebros. E basicamente o que a gente vai fazer agora, nesse começo da apresentação, se perguntar o que é que acontece quando eu furo um cérebro, assim. Então vamos imaginar que a gente tem uma barra de ferro e do outro lado a gente tem um cérebro humano. Então, assim, a gente sabe que o cérebro é esse centro cognitivo que a gente tem, a depender da pessoa, né? Porque a depender da pessoa, ela vai dizer que tudo do nosso corpo é usado para pensar. Mas vamos trabalhar na ideia de que o cérebro é esse centro de processamento que a gente tem na nossa cabeça. Então, o que é que acontece? O que é que acontece se eu lesiono, se eu causo um dano a esse cérebro? Bom, se eu fizer um dano na região parietal do cérebro, que é essa região aqui mais ou menos um pouco acima, eu espero que vocês estejam vendo meu mouse. Vocês veem aqui meu mouse? Tá. Estamos vendo, Samuel. Você vai ter dano, você vai ter dificuldade ou vai ser impedido de processar informações que vêm dos seus sentidos, por exemplo, o tato, a própria dor, ou outras informações que vêm desses elementos mais periféricos do corpo, da pele, por exemplo. Então você vai ter dificuldade de processar essas informações. Você vai ter também dano à capacidade de integrar informações, por exemplo, integrar uma informação visual, algo que você viu com uma determinada sensação. Por exemplo, você vê a pessoa que você ama, você integra essa informação com alguma memória de toque que você tem dela. Algo nesse sentido. Então, se você causa um dano nessa região, você vai ter problemas nessas coisas. Se você causa algum dano na região de trás do seu cérebro, aqui na trás da cabeça, que é a região que a gente chama de occipital, ou você vai ficar cego, ou você vai ter problemas de processar informações visuais, como cor, forma, profundidade. Você vai ter vários problemas. Se você literalmente fura seu cérebro na região da frente, você tem um caso que ficou famoso na neurociência, que é o caso do Phineas Gage, que era um cara super tranquilo, gente boa, 25 anos, trabalhava na pedreira. Aí ele trabalhava com um negócio de pólvora, aí bateu, o negócio explodiu, o ferro entrou na cabeça dele.
Curiosamente, ele ficou vivo e ficou super tranquilo. A única coisa que aconteceu é que ele virou uma outra pessoa, porque mudou toda a personalidade dele, ele se tornou um cara muito raivoso e as pessoas não mais o reconheciam, assim, porque a personalidade dele mudava. Então, se a gente causa uma lesão nessa parte mais frontal aqui do cérebro, aqui é um desenho de como a barra perfurou a cabeça dele, você vai ter esses problemas. Na região frontal, você vai ter esses danos à capacidade de tomar decisões, danos às funções executivas e danos à capacidade de planejar e executar movimentos. Mas se eu causar um dano aqui, exatamente nessa região, o que é que acontece? Bom, a gente tem um caso famoso, obviamente o que eu vou apresentar agora não é um caso de lesão por ferro, alguém bateu no cérebro, é um caso de AVC, algum vaso, alguma artéria estourou, e aí você causou morte dos neurônios naquela região e gerou uma lesão. A gente tem o caso do Le Borgne, que é o famoso paciente Tantan, que o Paul Broca, ele era um médico francês, ele recebia esse paciente, e o paciente só se comunicava com essa expressão Tantan, Tantan. Então, ele não conseguia falar, mas ele entendia tudo que diziam a ele e ele até conseguia contar e ele conseguia fazer uns movimentos com a mão, assim, para responder. Eu tava lendo o texto antigo do Broca e fala umas coisas assim. E aqui é uma foto do cérebro do Le Borgne. Então, você vê que ele teve dano nessa região aqui, que foi o que ficou conhecido como afasia de Broca e área de Broca, né? Ou seja, afasia porque a pessoa perdeu a capacidade de utilizar a linguagem e na área de Broca, essa área que foi danificada foi chamada pelo nome do Broca, e área de Broca. Só que assim, não, mais recentemente foram fazer uma ressonância magnética desse cérebro do Le Borgne e de outro paciente do Broca também. A pesquisadora principal é essa mulher aqui, a Nina Dronkers, que eu achava que era uma outra pessoa completamente diferente. Aí eu fui pesquisar a foto e eu olhei para ela, eu não a reconheci. Aí eu descobri que eu estava confundindo aquela outra neurocientista, aquela Nancy Kenwisher, com Ah, não, essa é muito com a mais Nina nova. A Dronkers. Nancy é muito mais nova do que a Nina. A Nina é mais velha. Então, aí eu percebi que eu estava confundindo nomes e pessoas. Ela é muito brava, gente. Ave Maria. Ela é muito brava. Muito, muito, muito brava. Ave Maria, é ótimo. Porque às vezes a Aniela solta umas grandes A senhora informações. diz por experiência própria ou por boato? Porque assim, eu já escutei Não, boato que a senhora era muito brava também antes de entrar na pós aí. é mesmo? Não, não, por experiência própria. Pô, eu não entro mais em contato com ela, não. Ela é malvada, Misericórdia. Ave mas é Maria. maravilhosa, maravilhosa. Uma grande pesquisadora. Geralmente tem esses problemas, né? Então, assim, ela teve essa pesquisa em que ela fez uma ressonância magnética do cérebro desses pacientes e ela viu um negócio muito curioso, que na verdade não era só essa região que a gente tinha colocado que tinha sido danificado na área de Broca, mas sim a lesão, o dano era bem mais profundo no cérebro, pegando regiões dos gânglios basais, que são regiões mais para dentro do cérebro, também dando no lobo temporal superior, que é uma região aqui mais para trás. Aqui está meu lado direito, esse é meu lado esquerdo, tá? Aqui nessa região um pouco mais para trás, no giro temporal superior, vocês veem na minha câmera. E na ínsula, a ínsula é um pedaço, é quase como se fosse um quinto lobo do cérebro, que é uma região que fica mais para dentro, que é ínsula por conta de ser uma ilha cortical. Que a Nina Dronkers até fala que ela foi completamente destruída nesse cérebro do Le Borgne. E também no fascículo arqueado, que é um conjunto de feixes, de axônios, né, que são aqueles cabos dos neurônios, assim, que conectam regiões, assim. Então, vocês veem que o dano no Le Borgne foi bem maior. E é É isso. chamado de lesão colunar, porque ele teve, na verdade, ele teve um escape de sangue, ele não teve uma interrupção. Então, com esse escape de sangue, pela posição ereta da gente, ele caiu feito uma coluna. E aonde esse sangue caiu, apodreceu o tecido e fez um buraco
colunar, assim, como uma coluna, que ia desde a parte de cima, que é a área de Broca, até a ínsula, lá embaixo. E aí Sim. ele teve uma. Você vai falar de que ele teve um resultado bem diferente que outras pessoas, né? Vai falar isso, não? Eu não ia falar, mas se ela pode falar. Pois é, porque aí se pegar na ínsula, isso também está relacionado à apraxia, né? Não é só a afasia, né? A Sim. Foi região da ínsula. relacionado à apraxia, foi relacionado também a uma coisa bem esquisita, que é o seguinte: tem uma incrustação de alguma coisa oclusiva, uma vogal e uma nasal. Então, você vê pessoas com lesão na ínsula falando tan, 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 dan, 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 bam, 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 tano, tano, tano. O paciente que é a Nina Drunkers acompanhou por um tempo enorme, né? É um paciente que falava Tano, Tano, Tano. Ele está na internet até. É bem, né? Tem Tano, Tano, tem Tono, Tono. Então é sempre uma oclusiva, uma vogal e uma nasal depois. É incrustado na fala do paciente, preservando o recorte dele da prosódia. Isso acontece. Toda vez que a lesão vai de Broca até a ínsula, que é essa lesão colunar. É Tem uma diferente. explicação, agora que quem ficou curioso foi eu, professor. Tem alguma Ah, explicação para ser essa sequência? Já que geralmente o pessoal fala que representações fonológicas estão no lobo temporal. não, mas não é a representação fonológica que está acontecendo. Você está querendo É a saber saída. por que é oclusiva, vogal e nasal? Ah, tá. Por que você ia dizer, Larissa? Eu não sei por Não, é que é. falar, não, porque não é representação, é a saída. Nesse caso, É a a saída, é a representação está saída. íntegra. É, talvez porque as oclusivas sejam a melhor forma de você começar, talvez seja por isso. Mas eu não sei Uhum. porque que tem uma vogal e depois uma nasal, não tenho ideia. Mas isso não é, isso aí você acha até hoje de montão em afásicos de todos os lugares que estão com esse tipo de lesão, eles vão incrustar isso. Entendi. Interessante, o padrão, tanto da lesão, acaba gerando um padrão também fonológico, né? Você tem o Isso, mesmo tipo isso, de lesão, padrão, uma correlação. isso. Sim, exato. Então, isso nos leva à pergunta se a gente viu então que é uma região bem maior, a gente se pergunta qual é a real neuroanatomia da afasia de Broca. E assim, como por neuroanatomia, a gente está entendendo aqui qual é a estrutura do cérebro em si que é afetada nesse problema, que causa esse problema que a professora Niela comentou, que a pessoa se torna essa pessoa do tan-tan, tan-tan, do tono-tono, que não consegue mais falar. Ok? E é isso que esse artigo que eu vou apresentar hoje se perguntou e veio apresentar. Então, assim, Tristezas da Vida, ele foi publicado na Frontiers. Eu sou hater da Frontiers, porque agora eu acho que tudo lá é ruim depois Foi a desses primeira problemas. coisa que eu reparei. Ah, fica falando Pois mal, mas é, tá apresentando artigo da Frontiers. pois é, tem esse problema. Mas também tem um lado positivo, de que a Nina Drunkers e essa Maria Ivanova, que eu comecei a ver o nome dessa mulher em todo lugar, quando tem alguma pesquisa de afasia, eu acho que elas trabalham juntas, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, assim, tem um lado ruim da Frontiers, mas tem um lado bom, e tem essas duas pesquisadoras. Então, aí já tem uma qualidade um pouco melhor. Então, assim, o artigo que eu vou apresentar é esse. E ele começa falando que, por exemplo, dados que eles são assustadores, assim, a gente tem 170 mil casos de afasia por ano, acho que é nos Estados Unidos, se eu não me engano. Só que aí se você, como a gente lida com números, porque se você botar em porcentagem, acho que é menos de 0,01% da população dos Estados Unidos. Só que 170 mil pessoas é muita coisa, 0,01% é pouquinho, né? Uhum. E ela comenta que é um problema que ocorre após AVC e é caracterizado por fala não fluente, ou seja, a pessoa não consegue mais encadear palavras e formar frases, e compreensão menos prejudicada. Tem um certo prejuízo, mas não é tanto.
dificuldades, e também apresenta dificuldades linguísticas e motoras, como encontrar palavras, processar sintaxe, isso que ela chama de motor speech. Eu não sei bem a tradução, mas eu imagino que é esse comando motor para produzir a fala. Uhum. E o estudo com essas lesões promovem a evidência direta do que as áreas do cérebro fazem, especialmente as dedicadas à linguagem. Então, assim, ela comenta que algumas regiões são afetadas, causando afasia de Broca, e aí ela diferencia dois tipos de afasia de Broca. Uma que é transitória e uma que é crônica, no sentido de uma você tem e depois deixa de ter, ou seja, você meio que melhora, e uma que você permanece tendo. Então, no caso da afasia transitória, a gente tem um dano no giro frontal inferior, que é onde ficam as chamadas áreas de Broca, áreas de Broca. Só que na afasia crônica, a gente tem um dano que é mais diferenciado, porque você tem regiões do córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa região aqui, ó, na segunda imagem, no giro supramarginal, que fica aqui, ó, mais ou menos no córtex, indo para o lobo parietal, no giro temporal superior, na ínsula e na massa branca dessas áreas. Massa branca, obviamente, eu estou falando da organização do cérebro, essa parte mais branca aqui de dentro, que está associada às fibras que conectam as áreas, assim, são os axônios dos neurônios. Então, essa parte cinzenta que a gente tem aqui é o corpo dos neurônios, que geralmente é onde a informação é processada e integrada. E quando você pega os axônios aqui, que é essa região mais branca, você tem o envio da informação para outros neurônios, outras áreas, tá? E é branco porque a substância que recobre os neurônios, que é a mielina, ela é branca. É por isso que fica nessa cor. Enquanto como não tem mielina no corpo do neurônio, né? Aqui em cima, aí fica mais cinza. Mas o dano que ela se refere, a Nina Dronkers, é aqui, nessa região branca também, que é a massa branca. Então, para investigar esses casos esses traços neuroanatômicos, que é o que ela vai, o que ela objetiva, ela usa um método moderno de parcelamento do córtex. Parcelamento é divisão, é como se você dividisse todo o córtex cerebral em vários pedacinhos. E as áreas parceladas, essas áreas cortadinhas, obviamente é que eu não estou falando cortar literalmente, tá? É meio que você dividir, segmentar cada área. Isso é mais feito no computador. E as áreas parceladas estariam em comunicação. E aí existem dois métodos principais, que é o que ela vai utilizar, que é esse Atlas Braineton, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, que ele está relacionado ao parcelamento do córtex, dessa região mais de massa cinzenta, e o Lesion Quantification Toolkit, que é uma técnica de parcelamento que ela está principalmente focada nessa massa branca, nesses corpos, nesses axônios, nessas fibras que conectam áreas. O Atlas, né, o Braineton Atlas, ele é criado com dados de inúmeros fMRIs. Então, você tem ressonância magnética, tanto estrutural quanto de difusão. A estrutural, ela pega muita anatomia. A de difusão, ela mapeia as projeções que saem de cada região, ou seja, os axônios que saem de cada parte dessa massa cinzenta. Esse de difusão também é branco. Isso, eu achei curioso, mas ela diferencia os dois, porque ela diz que esse Brain Anatomy Atlas, ele não é bom para... Ele é feito para o córtex somente, não para regiões de massa branca. Só que ela diz que os dados também desse ressonância magnética de difusão também são utilizados para compor. E a ressonância magnética funcional em descanso, que identifica padrões de conectividade funcional e consegue dividir o parcelamento ainda em áreas ainda menores. Ou seja, a pessoa está sem fazer nada e tem uma ressonância magnética passando na cabeça dela. Funcional. Isso, funcional, perdão. Ok. E aí esse Atlas foi feito com 40 cérebros, então eles conseguiram mapear tudo isso e juntou num Atlas só. E é isso que ela vai utilizar como métrica de comparação para os pacientes que ela vai
trazer e comparar. E aí, como eu comentei, o problema é que ele não diz quais feixes de massa branca são afetados nas lesões. Porque o que ela está querendo objetivar aqui é comparar esses pacientes que têm afasia de Broca com esses atlas, para ver o que é que está, quais são as áreas que de fato estão comprometidas. E aí, para lidar com a massa branca, ela vai usar esse Lesion Quantification Toolkit, que é uma abordagem que infere, eu até destaquei essa palavra que é infere, porque é uma medida indireta, não é diretamente que ela consegue medir isso. É uma medida de inferência em que você também meio que parcela as áreas da massa branca e cria um mapazinho ali espacial que você pode comparar com os dados de lesão das pessoas. Então é basicamente a mesma coisa que o Brainetton Atlas, só que para a massa branca. Então ele mapeia a desconexão. Oi, Mapeia with prior anatomical information, esse prior aqui, é prior, mas não é da pessoa, porque isso, a pessoa não vai ter feito isso antes. É uma média geralzona aí das pessoas que não Isso, exato. não tem o. Eu só estou falando para É. a pessoa não pensar que o prior é a mesma pessoa, né? Ah, não, não. No caso, aqui o que a citação está dizendo é a pessoa que tem o grupo que tem o dano, ele vai ter essa região que teve o dano comparada com esse molde que eles fizeram já. E meio que Atlas também, ele foi feito com 847 participantes, também com dados de ressonância magnética funcional de difusão. Uhum. Aí o que é que eu estou achando? O que é que eu achei? É que, na verdade, esse é ruim porque são só 40 pessoas para essa ressonância magnética que não é tão certeira quanto as do córtex. Eu lembro que eu li um artigo da Evelina Fedorenko e ela fala mal desse tipo de técnica aqui, porque ela diz que ela é muito imprecisa frente a outros métodos. Aí eu acho que Ela estava falando do DTI, ou isso, a Fedorenko estava falando do DTI, né? isso. Esse negócio aí que você está falando, eu não sei, na verdade, o que que é. Isso deve ser uma coisa mais moderna. O DTI tem muitos problemas. Eu já usei o DTI duas vezes já tive dois projetos com o DTI. Ele realmente não é muito assim estável. É difusão, é a difusão da massa branca entre uma parte do cérebro e a outra. É legal para você ver, por exemplo, esses feixes arqueado, uncinado. Você vê bem as trocas de informação entre os lugares do cérebro, mas ele não é tão preciso assim. Agora, você está falando uma outra coisa, que é uma ressonância magnética de difusão. Eu estou entendendo que isso aí é uma coisa bem moderna. Eu nunca tinha Eu, ouvido. a- eu tinha achado que o DTI utilizava dados de ressonância magnética, né? Pois é, eu entendi isso também. Mas Não, o DTI é ressonância magnética, mas isso aqui não pode ser DTI, porque senão ela estaria botando DTI. O fato de ela estar dizendo que é MRI de difusão está me indicando que isso não é DTI. Ah, tá. Pode ser uma versão mais moderna, assim, da técnica em si, entendeu? Não, Ela não realmente não ETI é comenta. feito com ressonância magnética, mas é uma coisa que que se faz com a água. Por que que é com a água? Porque a massa branca é toda de gordura, né? Então, e aí ela não se mistura com a água. Então, você trabalha com a água porque você pode separar esses meios muito bem. O DTI trabalha. Agora, eu não sei esse aqui como é que trabalha, não tenho ideia. Se é assim ou se é de outra forma. Eu também não conheço, então essa aí eu não sei dizer. A IA está dizendo que esse MRI de difusão foca nisso que você falou, no movimento das moléculas de água nos tecidos e é Isso, especialmente sensível a alterações precoces. isso. Muito bom. Na qual? O Não, MRI de difusão O ou o DTI? de difusão, que você falou, tem essa diferença porque é no movimento das moléculas de água nos tecidos. Aí está dizendo que é usado também para mapear conexões cerebrais e estudar microestrutura, que acho que é esse daí que o Talvez seja a Pira. mesma coisa, né? Seja DTI, seja a mesma O coisa que. outro é por imagem, né? Esse aqui eu não sei exatamente como isso é feito. Deixa eu ver se ele
explica. Vai, continua, Pedro, desculpa, depois eu mando. Tá. Tá, sem problema. Mas se alguém tiver o artigo aberto aí, procura DTI, porque eu acho que ela comenta alguma coisa sobre DTI, e aí talvez saiba Resolve dizer. a dúvida. Mas enfim, aí esse toolkit aqui, ele consegue mapear 70 tratos, assim, 70 fibras, conjuntos de fibras, assim, canônicos no cérebro, ou seja, ele é bem robusto nesse sentido. Uhum. Então, o que foi que ela fez, assim, de modo geral? Ela pegou 39 pacientes que tinham afasia de Broca crônica, ou seja, que não tinham passado, e comparou com 41 pacientes que tiveram afasia de Broca transitória. E aí depois eles melhoraram. Ela chama de within normal limits, ou seja, dentro dos limites normais, ou seja, relativamente, entre aspas, curados. Ok? Então ela comparou esses dois. Aí todos os participantes tiveram AVC há no mínimo 6 meses. Então, passaram-se 6 meses e ela fez isso. Minimamente 6 meses. E ela utilizou dados tanto de ressonância magnética quanto de CT, scan de CT, que é tomografia computadorizada, para fazer as análises. Aí o que foi que ela fez? Pegou, ela tendo esses dados de todos os participantes do cérebro deles, assim, do princípio das lesões, ela juntou tudo, assim, sobrepôs todas de cada grupo para analisar, por exemplo, se eu coloco uma imagem em cima da outra, dos 39 participantes de Broca, que tem afasia de Broca crônica, o que é que todos eles têm em comum lesionados? Aí ela fez isso tanto para o grupo da afasia crônica quanto do grupo da normalidade, criando um mapa que ela chama desse mapa de sobreposição aqui, com base nos voxels. O voxel é um cubinho, como se o parcelamento do córtex que a gente estava falando, a gente dividisse todo o córtex em vários cubinhos. Aí esses cubinhos são os voxels, digamos assim. Mínimos cubinhos. Isso, muito minúsculos assim, para tentar ser o mais específico possível, assim, da quantidade de que cada voxel que representa uma área minúscula indique um processamento tal, entendeu? Então, é para ser bem específico mesmo, assim. Então, é um método bem grande. O- ele é bem grande, não sei outro adjetivo. Então, assim, ela fez isso, sobrepôs, e ela pegou todas as regiões que estavam lesionadas em pelo menos 80% dos pacientes, tá? E aí, por exemplo, aí ela transformou essas áreas todas em uma região de interesse única. Então, ela pegou uma região de interesse que ou tem lesão ou não tem lesão, que é o 0 e 1. O 0 é quando essa área ela tem menos de 80% dos pacientes com lesão nela, e o 1 quando essa área tem mais de 80% de lesão nela. Então, digamos que uma área X tem 85% de lesão e a área Y tem 90%, as duas vão ficar com o valor 1 nelas, entendeu? Então, ela transformou tudo no dado binário para que meio que só separando aquilo que é lesionado em mais de 80% e aquilo que é lesionado em menos de 80%. E aí todos esses ROI 1 aqui, ou seja, a área que tem lesão de 80%, foram comparados com o Atlas que eu tinha comentado, o Brain-Etome lá, que é só para o córtex. E aí a pergunta é: que regiões, quando afetadas, levam à persistência da afasia? Ou seja, uma afasia que não tem cura, não é curada. Eu posso falar uma Ela. coisa aqui, Pedro, Pode falar. rapidinho? Olha que pergunta simples, né? E que resposta robusta que ela vai ter com isso daí, né? É uma pergunta simples, bem simples. Essa simplicidade é muito difícil de fazer, viu? Não é fácil, não. Pessoa chegar nisso, uma limpeza assim, que a pergunta dela é 80% 20, e aí ela compara isso com o Brainatom, que é o das pessoas que não têm afasia, né? Isso é uma coisa que está fadada a dar certo. Tipo de Sim. pesquisa que vai dar certo. E aí, fazendo isso, aqui ela colocou uma. Eu tive que cortar em vários prints,
porque ela colocou uma tabela na vertical que ocupava toda a página, assim. Aí eu tive que cortar a tabela e botar na horizontal de novo, por isso que tá assim. Mas é uma comparação de informações sobre o grupo o grupo que está dentro do normal, o within normal limits, e o grupo da afasia de Broca persistente. Aí vocês veem a quantidade, né? 39,41, idades parecidas, o tempo parecido após o começo da lesão, o tempo de educação parecido, o volume da lesão vocês veem que é bem maior no grupo de Broca, da afasia de Broca persistente. No quociente de afasia, esse aqui também está tá menor. O fluência também menor, a compreensão auditiva também menor, a repetição também menor do que outro grupo e a capacidade de nomeação também menor. Então, vocês veem que há uma diferença bem visível entre o grupo que tinha afasia de Broca persistente, ou seja, que não tinha cura, e o grupo que teve afasia e melhorou, que é esse grupo do within normal limits, dentro dos limites normais. E aí, como é que ela trabalhou aqui, tá? Ela criou esse mapa de subtração, além dessa comparação que ela fez do grupo de Broca com o Atlas, o Braineton, ela fez uma segunda comparação, que foi básica, foi assim, prestem atenção porque é um pouco confuso se você ver de primeira. Ela pegou a mesma ideia de sobreposição do grupo de Broca e a sobreposição do grupo normal. E aí ela ficou com a média assim, de áreas que são lesionadas nos dois, que foram lesionadas nos dois. E aí ela subtraiu cada voxel, ou seja, cada cubinho, cada partezinha dessas áreas que foram lesionadas no grupo do Broca do grupo do normal. Para que o que sobra dessa subtração é aquilo que diferencia o grupo da afasia Broca persistente do grupo que estava na normalidade. Então, ela fez uma subtração, ok? E aí ela fez o quê? Ó? Isso principalmente porque ela queria remover um efeito confundidor, que é porque poderia ser que a afasia de Broca fosse causada simplesmente pela lesão na vasculatura que havia no cérebro naquela região. Porque nos dois casos você tem um rompimento da artéria cerebral média. Alguma coisa, acho que é isso. Artéria cerebral média. Então ela queria remover esse efeito, porque essa coisa aconteceu nos dois, esse rompimento. E aí o resultado vai mostrar os voxels que foram afetados e causaram essa afasia persistente, como eu comentei. E aí, como é que ela fez o primeiro passo? Afetados exclusivamente no grupo que hoje em dia ainda persiste afásico. Sim, exato. Aí, como é que ela fez? Primeiramente, ela fez um mapa de sobreposição de cada grupo, como eu comentei. Aí, depois, ela fez a diminuição, ou seja, esse processo de subtração. E ela só aceitou, ó, veja que não é qualquer área que ficou. Ela só aceitou o que tinha um valor de 0,55, ou seja, um valor realmente distante de um para o outro. Se vocês pensarem o seguinte, se o voxel do grupo do Broca tem 60 de lesão, digamos assim, 60 de lesão, e o grupo normal teve 40, quando você faz a subtração, fica com 20 a mais ainda, né? 0,2, 20%. Só que aí ela não vai aceitar isso. Ela só vai aceitar o que tiver uma diferença bem grande, que é de 0,55. Ela fez isso para ter certeza dessa diferença que existe, para ter certeza dessa diferença de cada grupo. Então, ela é bem robusta nesse sentido, e bem criteriosa. E o terceiro passo, tendo esse mapa da subtração, é também comparar o mapa da subtração com o Atlas Braineton, ok? E com o Toolkit, o Lesion Quantification Toolkit, que é o que mede a massa branca. Então, ela vai fazer tanto essas duas comparações. A primeira comparação do grupo de Broca de afasia persistente com os Atlas e a segunda do mapa da subtração com os Atlas, e também comparar isso. Ok? E aí esses foram os resultados aqui, ó. Aqui na figura A,
vocês podem ver a sobreposição, o mapa de sobreposição criado com os pacientes da afasia de Broca, que ela colocou. Aqui na letra B é o mapa de sobreposição dos pacientes normais, ok? E aqui na letra C é o resultado desse mapa de sobreposição, o que é que sobrou, o que é que está sobreposto, o que é que em 80% ou mais dos pacientes está lesionado. Aí vocês veem aqui, principalmente a região que pega tanto a massa cinzenta, mas a massa branca aqui na região frontal. E na letra D, vocês têm um mapa de subtração. Quando você subtrai esse do Broca aqui com esse das lesões do grupo normal, você tem esse da letra D, que é esse mapa de subtração. Vocês veem que ele é diferente do mapa só com a sobreposição da afasia do Broca, ou seja, ele coloca mais áreas afetadas no mapa de subtração. Beleza? E aqui vocês veem a comparação das áreas afetadas no grupo da afasia de Broca persistente, a comparação desse grupo com o Atlas, tá? E aqui vocês veem o seguinte, desse lado esquerdo tem Vou tentar isso aqui para mim. Ok. Desse lado esquerdo, você tem o grupo da afasia persistente de Broca, e no outro lado da direita, vocês têm a segunda comparação, que é o mapa de subtração, tá? E aí, quanto maior essa barrinha aqui, maior o percentual de correlação, digamos assim, ou quanto mais a área está mais afetada, digamos assim, em relação ao Atlas que tem. Então, basicamente, quanto maior a barrinha, pior tá a situação, tá? É basicamente isso. E aqui vocês veem, principalmente, se vocês pegarem de baixo para cima, que são as áreas mais lesionadas, basicamente você tem uma região da ínsula praticamente toda destruída, aqui, diversas áreas da ínsula, áreas relacionadas ao controle da língua e da laringe, áreas parietais também, então, essa área 40 aqui, eu vou falar mais sobre ela. E algumas outras áreas também que são mais afetadas que estão mais afetadas nessa fase de Broca persistente. Agora, o que é curioso, especificamente curioso, é porque vocês têm que andar muito para cima para identificar, que eu não estou achando, mas a bendita área de Broca, que é a área 44, Aqui, ó, 45. É, aqui o percular, aqui lá em cima, só vai subir. Já passou, desce, 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 desce. Aí, Ah, essa aí é brocar. então, vocês veem aqui que a área de Broca é uma das menos afetadas na bendita afasia de Broca persistente. E que, Tem na verdade, uma outra mais foi para baixo também. Tem uma A44D, dorsal área 44. isso também. Ela tem uns 23%, se Isso. não me engano, no mapa de subtração. Mas se você vê que, de modo geral, ela é uma das menos afetadas. Então, essa bendita área que a gente fala que tem processo de produção linguística, na verdade, não é ela que está responsável, basicamente, por você ficar com a afasia de Broca Mas, persistente. olha, eu Não, tenho, mas eu eu entendi tenho um comentário para fazer diferente. sobre isso. Eu Em entendi diferente, também 2001, tenho. em 2001, ela escreveu um artigo dizendo What is brocar? Você vai achar isso se você puser. Que ela fala que tem gente. Ela fala é um artigo muito importante porque fala da double dissociation, né? Que é assim, o cara tem afasia de brocar, todas como é que chama? As ele fala como um paciente de Broca, mas acontece que a área de Broca não tá lesionada. E outro que tem lesão na área de Broca, mas não fala, não tem o outcome de Broca lá. Então ela vem atrás disso há 20 e tantos anos que ela vem procurando exatamente isso. Ela já tinha sacado isso, que Broca não é alguma coisa definitiva e que você pode ter muitas coisas lá, que a área mesmo de Broca, que outras coisas estão envolvidas. Ela já Daniela, sobre isso. Ah.
Isso pode ser também um fato de, tipo, há 20 anos ela já vem apontando que não seja uma região totalmente exclusiva para, que na época não conseguia ter uma medida dessa, por exemplo, desse mapa de subtração, né? Isso, isso. Nesse caso também, uma pergunta que eu ia fazer para o Pedro é, quando você tem as duas formas de comparação, é melhor sempre se guiar pelo mapa de subtração, né? Porque a medição ela é mais precisa, né? Ok, eu tinha me mutado. Ela não fala especificamente que um é melhor que o outro, entendeu? Eu não sei dizer se uma é mais precisa do que a outra em si. Mas em parte eu diria que sim. Mas ela própria não parece fazer esse juízo de valor. Ela própria não parece fazer esse juízo de valor no artigo. Ela coloca as duas. Mas o que ela vai mostrar no artigo é que as duas meio que levam para caminhos parecidos, assim, sabe? Então ela tenta focar nessas áreas que são meio que comuns nos dois que estão tendo problema. Mas a Larissa tem entendido o contrário. Por favor, Larissa, pode falar. E o Léo tem uma. Então acho que eu entendi errado, porque assim, nesse caso, isso aí é o que tem de diferente de quem melhorou da afasia, né? E de quem ficou com ela com a afasia crônica, não é Na isso? direita, isso, no lado direito. Não, então, mas aquela área ele também foi atingido. Então, assim, significa que para a afasia que foi passageira, tipo, a área que a gente conhece como área de Broca foi atingida. Não significa que ela não tem Sim, problema. Eu acho que o que tem de extra aí nessa aqui, a crônica, não é porque não é uma afasia de Broca exclusiva, né? Digamos assim, ela não é pura, né? Ela pega outras coisas primeiro, principalmente aí que nem a ínsula, né? E aí que eu sim, estava falando no começo é que o, essa parte da ínsula ela tem muita relação com a questão da apraxia de fala adquirida. sim, Então, talvez por isso seja uma afasia de Broca que a gente vê como mais grave, assim como crônica, né? Mas é porque ela não é pura, né? Não é só a parte de produção ali né, de saída, né, da fala, mas, assim, a questão mais linguística, entendeu? Que é o caso da afasia. Ela também entra muita questão de planejamento, organização motora, entendeu? Então, eu acho que assim, não sei se é só porque essa é a verdade, entendeu? Eu tô achando que a outra pode ser realmente o que a gente poderia considerar como a afasia de Broca, que é uma coisa mais linguística, tanto é que é mais fácil ali de você, né, sair disso, né, de ter um prognóstico melhor, e nessa daí seria algo que envolve outras coisas. Então, a gente poderia, mais para o futuro, né, graças a essas pesquisas, assim, considerar isso não mais como uma afasia de Broca só, entendeu? Porque tem outros E aspectos, outras áreas esse, envolvidas. esse critério ele vai ser só clínico, Lari, para ele chegar a falar, "Ah, não, é mais global, é mais linguístico, é uma fase com, às vezes, permanente, ou ele tem apraxia adquirida." Não, então, é porque a apraxia vai ser um outcome ali diferente, né? A apraxia não é outra coisa, né? Quando a gente está falando ali da afasia, Mas entendeu? é São coisas possível, né, diferentes, Larissa, assim. em algum momento Uhum, eles tenham caracterizado erroneamente, misturando uhum. a praxia com Sim, isso. sim. E aí, hoje em dia, as pessoas. Uhum. Nesse artigo, o autor ele mistura, os autores eles falam, na verdade, que a afasia normalmente envolve a apraxia e a dificuldade, por exemplo, em lidar com sentenças complexas. Ele põe os dois ali no guarda-chuva da afasia. Sei. sim, Mas de fato. Agora, pode posso, falar. posso só. Deixa eu responder a Ah, Larissa antes de eu sim. esquecer. Sim. Aí eu falo. Não, eu acho que você está certo no que você fala, Larissa, mas eu acho que principalmente o ponto é o seguinte: eu consigo lesionar a área de Broca e aí eu posso melhorar da afasia. Basicamente assim. Porque se você pensar na discussão que por muito tempo teve, era se a área de Broca teria sintaxe ou algo nesse sentido, entendeu? Como se a sintaxe estivesse no lugar só. Só que se você lesiona aquela área, você ainda pode melhorar. Então, o que é que faz as pessoas não melhorarem mais? Parece que não é a área de Broca que é responsável por isso, para as pessoas, digamos, perderem a sintaxe, entre Ah, aspas. calma aí, peraí. Gente, peraí, mas aí entra É uma isso, outra coisa também. Eles é isso que eu chegaram a quero falar. controlar aí a parte terapêutica, ok? Quanto tempo de lesão, o que eles receberam de tratamento para ver se eles Ah, melhoraram não. Eles espontaneamente, só, né? eles só separaram o fato de que depois de 6 meses Ah, as pessoas melhoraram. Ah, eles têm uma bateria, tá? Desculpe. Tem uma bateria de afasia sim, sim, deve ser que a MTL. pessoa fez e passou no Uhum. teste.
Tá, era isso. Pois é, porque aí tá relacionando a melhora ou não exclusivamente a extensão da lesão, né? Que é só um dos aspectos, assim. Vai, continua. Eu tô trazendo um monte de questão, tá atrapalhando sua Não, apresentação, que eu fiquei pelo curiosa aqui. contrário, pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que quanto mais as pessoas perguntam, melhor. Pode falar. Mas o Léo também queria falar alguma É, coisa. Eu tenho então, até medo quando ele levanta a mão e se importa. Pois é. na verdade, eu preferi levantar a mão, porque como eu sou uma pessoa muito empolgada, eu saí interrompendo todo mundo. Então, eu tentei me controlar dessa vez. É, O que eu ia te falar é o seguinte: quando eu comecei a ler o artigo, eu cheguei na mesma conclusão que você, Pedro. Eu cheguei nessa conclusão no abstract, mas depois eu comecei a pensar melhor. E pode ser que eu não tenha entendido alguma coisa no texto ou que a minha lógica esteja errada. Mas o que eu entendi é o que eles mostraram unicamente que a persistência da afasia de Broca, ela não está relacionada com o dano na área de Broca, mas a importância da área de Broca para tanto para a compreensão da linguagem, da sintaxe mais complexa, quanto para a questão motora, ela não foi necessariamente refutada no sentido de que ao longo do artigo, todo momento é falado que um dos danos mais amplos, um dos danos mais extensos, é nas conexões que tem ali por baixo, que inclusive impactam o giro frontal inferior. Então, você pode ter também uma questão de um processamento da área de Broca que não está funcionando da forma como deveria, por conta das conexões ali que não estão funcionando também, que também estão desfeitas. Então, eu não vejo, pelo menos assim, foi o que eu interpretei. Eu não consigo ver esse artigo como uma contestação do papel da área de Broca. Não, tudo bem, tudo bem. Essa é uma inferência minha. Mas, mas você pensa o seguinte: eu vou voltar nisso no penúltimo slide. Meu penúltimo slide vai ser talvez a parte mais legal da apresentação para mim. É um único slide, só tem uma foto. Mas é o que eu queria falar de alguma coisa. E aí talvez eu possa lhe responder melhor. Só que, por exemplo, você pensa o seguinte: quando eu só causo dano na área de brocar sem ter essas lesões mais fundo, eu consigo melhorar. E aí eu não quero falar, porque eu quero deixar tudo isso para o penúltimo Ah, tá slide, bom. né? Vamos lá. Pode falar, Nilton. Só uma dúvida, não sei para quem está mais habituado com essa questão de lesões corticais e tal. Mas porque eu fiquei com a impressão de que são regiões muito coladinhas, mas teria como, por exemplo, lesionar o fascículo arqueado e não lesionar a ínsula e vice-versa? Ou são coisas Tem. muito próximas que não. Não tem. O Tudo, fascículo E arqueado todas dá para as estourar combinações que meio, você imaginar, Newton. é, dá para estourar tudo no cérebro a qualquer momento. Sim, mas eu vou deixar essa parte de sintaxe para o final, mas é porque eu estava lendo esse artigo e eu pensei nessas coisas que o Léo está falando, que eu acho que a Aniela também vai falar sobre isso, mas eu vou voltar e talvez seja uma discussão legal. Então, deixem para o penúltimo slide. Tá. Essas foram das áreas corticais, tá? Então, você viu que regiões insulares foram as mais comprometidas. E aí, eu não sei se vocês entendem de anatomia da ínsula. Eu não entendia nada da ínsula até eu ir procurar um pouco de anatomia dela. Mas, enfim. A ínsula esquerda, ínsula granular dorsal, acho que eu acho que eu dobrei numa coisa aqui. é. Ínsula desgranular dorsal. Desgranular, eu fui pesquisar, é como se fosse uma camada granular. Eu já vou falar porque é granular, tá? Calma. É uma camada granular que não se desenvolveu bem. Então ela é um pouco menor, um pouco menos grossa, assim. Então é por isso que ele chama de desgranular. A ínsula hipergranular e porções não granulares. O granular é porque tem uma célula neuronal chamada de célula granular. Em algum slide para frente tem foto dela, eu vou mostrar. Porque tem vários tipos de neurônios, tá? E aí, a depender do formato do neurônio, ele tem um nome diferente. Áreas frontais de controle de movimentos da língua e laringe também foram afetadas. A área de Broca 44 e 45 teve uma sobreposição nessa análise do lado esquerdo de 1 a 3%, ou seja, quase nada. O córtex auditivo primário teve uma sobreposição de 8,9% e a região rostro-ventral, não se preocupem tanto com essas
especificações anatômicas. Mas é uma região do córtex parietal, é a área de Broca 40. Teve uma sobreposição de 16%, comparando o Atlas com a Que é a lesão. maior. Que aí é Não, maior. é maior que as outras, mas as áreas de insulares estão com mais de 90%. Tem tipo Ah, tá. 99, 98, 97% de sobreposição. Eu não tinha colocado aqui, mas essas é meio que tá essas três primeiras, essas aqui primeiras são as mais comprometidas. Sei. Aí no mapa de subtração, aquelas regiões de novo da ínsula, uma baixa participação da área de Broca 44 e 45, só que aí você tem uma sobreposição de 23% Pedro, da você tá falando da região área, dorsal. é a área de Brodmann. Perdão, é porque eu tô vendo um B, aí meu cérebro tá associando tudo. A, a área de Brodmann 44 e 45, que são as áreas de Broca. E a região dorsal, né, dessa área 44, está com sobreposição de 23%. Então, de fato, tem um comprometimento ali. Só que ainda assim, é infinitamente menor do que os 99% da ínsula. A área 40, de novo, o córtex auditivo primário. Aí você vê, olha que loucura. A área 40, que é do córtex parietal, está com sobreposição de 83%. O córtex auditivo primário de 80%. E a massa branca, os fascículos foram completamente desconectados nessa afasia persistente. Ou seja, um dano bem mais extenso, um negócio bem mais profundo. Aqui vocês veem a mesma análise, só que com as fibras da massa branca. Então, vocês veem aqui, ó, que várias fibras diferentes foram lesionadas, principalmente essa cápsula extrema, trato córtico-espinhal, o famoso fascículo arqueado, que é o que a gente mais ouve falar, fronto pontino, parieto pontino. São diferentes cabos, assim, digamos assim, entre as áreas do cérebro, tá? Mas vocês veem aí. Então, a conclusão geral é a afasia de Broca resulta de danos a uma rede complexa envolvendo regiões insulares, frontais e parietais e temporais. Aí, acabamos? Nada disso. Acabamos de começar, porque o artigo se propõe a, uma área, a entender a neuroanatomia. Então, aqui eu peço perdão a todo mundo que está chegando agora, porque vai ficar muito estranho as coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, se vocês entenderam até aqui, tranquilo. Ok, a gente vai tratar um pouquinho de anatomia geral. Aí vai começar um pouco a ficar estranho, mas essa foto da esquerda, ela se refere a somente a massa cinzenta do cérebro, aquela parte mais de cima que a gente viu na foto. Essa área, ela consegue ser dividida em geral, tá? Em 6 camadas. E por que eu digo em geral? Porque eu descobri nas aulas de neurobiologia que dá para dividir a camada 4 ali, em camada 4A, 4B, 4C, 4D. E assim, eles dividem de 15 formas diferentes. Ou seja, é muito Mas nem pior do que todas vocês as estão áreas, vendo. nem todas as partes do cérebro têm 6 layers. Isso. O hipocampo tem 3. Vai Isso. variando a depender de áreas e áreas do cérebro. Eu trouxe essa foto mais para ter uma noção geral disso. E aí, cada camada dessa, é tipo uma coluninha, sabe? Assim, uma coluna de prédio. Ela é bem organizadinha, assim. Então, você tem a camada um que é mais superficial. Aí vai 2, 3, 4, 5, 6. Vocês veem que as cores mudam, mas é porque os tipos de neurônios em cada camada vão mudando. Então, aqui à direita, eu trouxe uma forma de mostrar a vocês. Aqui são as camadas de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vocês veem que os tipos de células são diferentes. Ó. Você vê que aqui tem principalmente as células que são mais horizontais. Aí vai descendo aqui, vai tendo umas células roxinhas que chamam de células estelares, spin, porque ela é meio rodada assim. Você vai vendo, você vai descendo, e aí a gente acha aquelas células piramidais que a gente está acostumado a ver. E você vai descendo assim. Então, cada coluninha vai tendo uma organização diferente, tá? Aqui é uma foto meio que, ó, mais à esquerda. É meio que a pigmentação de como elas estão organizadas. Aqui, essa segunda, é ela mais bonitinha, meio que mais didático de ver. Aqui é uma visão mais de trás, para você ver como elas estão juntas, essas células, assim, o tipo de organização delas. E aqui é uma análise mais detalhada, mostrando
as fibras eferentes e aferentes. Eferente é tudo aquilo que chega. É tipo como se a informação estivesse chegando no neurônio. E a aferente, alguém da fono, por favor, me corrija. Eferente é tudo que sai. Isso. Aferente é tudo que chega, tá? Uhum. Então, o aferente são as conexões, as informações que estão chegando e eferentes que estão saindo. Então, assim, Mas você a não gente- falou que isso aqui que a gente está vendo é o córtex que comanda as vibriças do rato, que são os bigodinhos isso, do rato. exato. Esses são das vibriças do rato, tá? Se vocês pesquisarem na internet, o pessoal já tem modelagem computacional em humanos, mas é bem parecido, assim. O negócio é bem, Mesma coisa, mesma coisa. é igualzinho, assim, que vocês estão vendo. Não é igualzinho, tá? Mas é bem parecido. Parecido, bem. Aí vocês veem que o córtex ele é muito organizado, assim, as informações são muito organizadas e vocês têm conexões aqui de cima para baixo, de um lado para o outro. Tem conexão tanto na horizontal quanto na vertical aqui, nessas camadas. E por que eu estou falando disso, tá? É porque agora a gente vai analisar a anatomia dessas áreas que são afetadas. Então, assim, regiões insulares. A ínsula granular dorsal, ela está associada à interocepção, que é a sensação das partes internas do corpo, dor, somatossensação, discriminação de tarefas, ou seja, várias funções ela está envolvida. E aí, as camadas 2 e 4 dela são mais finas, com traços sinápticos mais densos, então tem mais sinapses ali. E a camada 5 dela é cheia de neurônios piramidais, que pode estar associada a ter muitas computações lá, e por isso pode estar tendo esse problema na fase de broca persistente. Ela é conectada a regiões frontais, as áreas de Brodmann 44 e 45 e temporais, que são o sulco temporal superior e posterior. E aí por isso que o Léo falou desse problema, porque talvez o problema seja só que a informação não está chegando bem às áreas de Broca. Mas eu vou voltar isso. O neurônio piramidal que a gente viu aqui, ó, é uma célulazinha bem famosa. Acho que talvez seja o neurônio que vocês mais vão ver quando vocês vão estudar neurociência. Ele tem vários dendritos, tanto distante do corpo, que chama de dendrito apical, quanto dendritos mais próximos do corpo do neurônio, que se chama de dendritos basais. E ele tem um axônio grandão, vocês podem ver aqui o axônio na foto, ó. Aqui é um neurônio de verdade, tá? Ele é bem, parece uma raiz de planta. E aqui vocês têm os dendritos diferentes dele, tá? Ele é a principal célula excitatória do córtex. Ele vai ele é o principal gerador das ondas de EEG que a gente vê no laboratório, por exemplo. Aqui é uma foto de diferentes neurônios piramidais, tá? Vocês podem ver que eles são um pouco... a depender do local onde ele está, ele tem um formatinho diferente, mas em geral ele é considerado um neurônio piramidal por ele ter essas características que eu comentei antes. Mas se vocês veem que ele difere, mas é parecido. Aí a ínsula desgranular esquerda, ela tem menor espessura cortical, ou seja, as camadas são mais finas, só que ela tem mais mielina nas camadas 2, 4 e 5. Ou seja, ele associa isso daqui a um processamento mais rápido de informação. Mielina é rapidez. Isso, exatamente. E a presença de uns neurônios que eu nunca ouvi falar, são esses neurônios von Economo, que é o nome da pessoa que descobriu, na camada 5. Por que eu estou falando deles? Porque aparentemente eles têm algum papel que a gente não sabe no processamento linguístico, porque tem várias áreas aí que a gente vai ver, eles aparecem. A ínsula hipergranular tem camadas mais densas, 2 e 4, aquelas mais superficiais, e células piramidais maiores em 4. E ela tem terminações, fibras que fazem conexões de longas distâncias a diferentes áreas do cérebro. Elas têm conectividade com o giro frontal inferior, mas não o giro médio nem superior. Ou seja, também tem conexões com essas áreas de Broca ali. E está associada a somatossensação, gustação, e também a ação é ativada em paradigmas de discriminação de elementos na tela, né? E monitoramento. A ínsula dorsal agranular, ela tem muitos neurônios
von economo, na camada 5, só que ela não tem células granulares. Prometi a foto, essa aqui é a foto do neurônio não granular. Ele tem um corpo pequenininho, mas ele tem vários, Prolongamento. vários prolongamentos, vários dendritos assim. Ele é bem estranho comparado a outros neurônios. A ínsula desgranulada dorsal e ventral também tem muitos von Economo neurônios von Economo, e aparentemente essa organização aqui da ínsula desgranular, ela é única no cérebro humano, de ter esse tipo essa presença de neurônios von Economo nessa região, em maior quantidade. Esses neurônios von Economo, fui até pesquisar. Eles são esses neurônios aqui que o corpo deles é mais alongado, assim. Ele tem uma estrutura fusiforme, mas ele tem um corpo mais, como se fosse mais estendido, sabe? Aqui, ó, eles são neurônios bipolares, então você vai ter um dendrito e um axônio, assim. Ele é bem mais rápido nesse sentido, ele é bem mais específico nesse sentido, perdão, nas conexões que eles fazem. Ele tem dendritos apicais e basais simétricos, e isso garante um processamento mais rápido e eficiente. E aparentemente, pelo que comenta no artigo, ele está muito associado à comparação rápida de inputs. Então, há processamentos que precisam comparar duas informações, eles são ativados porque eles fazem isso mais rapidamente. Aqui são fotos de neurônios, desses mesmos neurônios em diferentes em uma área do cérebro específica, que é o subículo, que é uma área ali perto do hipocampo. E aqui você vê a comparação deles com outras células, como as células piramidais aqui e as células fusiformes. Vocês veem que eles são bem diferentes. Parece um pano esticado. Eles têm organização colunar, como a gente viu, e se conectam a várias áreas corticais. Eles têm um crescimento acelerado nos primeiros 8 meses de vida e têm um envolvimento em funções cognitivas de alto nível. E um dano a eles está associado a problemas na integração e sinalização de informações. Então, são neurônios curiosos, assim, que a gente não olha, eles são bem recentes, assim, a análise deles. Eles são, na verdade, são bem antigos, mas o estudo cognitivo dele não é tão recente. É mais recente. E eles não são específicos de humanos, tá? Então, assim, a gente sempre tem aquela tendência de achar, é isso que nos faz humanos e coisas assim. Mas eles aparecem em vários animais, tá? Que é bonobo, gorila, orangotango, baleia e hipopótamo. Então, eles aparecem em vários animais. Eles apareceram, parece que há 16 milhões de anos. Eu estava lendo isso nesse artigo aqui. Aí vocês veem aqui, em vermelho são os animais que têm esses neurônios. Então, vocês veem que a raiz deles é bem antiga aqui, tá mais para trás. E aí, também, a gente tem um papel das células granulares. Eu achei curioso, eu trouxe essa pergunta de que a gente geralmente olha, principalmente EEG, por exemplo, a gente olha para neurônio piramidal, só que aí tem um papel das células granulares aqui também. Ela comenta o seguinte, ó, a ínsula, particularmente a porção granular, é mais comumente lesionada em pacientes com afasia do Broca. O arranjo colunar, combinado com propriedades únicas desses neurônios von Economo, podem ser críticos na coordenação de circuitos neurais envolvidos na produção da fala. Na afasia de Broca, onde a produção da fala está comprometida, problemas nesse arranjo colunar. Tá, eu errei completamente. Não são células granulares, são os VENs, tá? Aqui, perdão, eu confundi. Deixa eu ver se eu consigo. Esqueçam isso aqui. Eu errei. É o VEN. Então, talvez neurônios que possam ter muita importância nisso, nesse processamento de informação, que está associado à linguagem, são esses neurônios aqui, esses neurônios von Economo aqui. Ok? É uma pergunta muito aberta e muito jogada ao ar, mas eu achei curioso. Tá? Esse aqui eu esqueci de tirar. Ok. As áreas frontais, elas também estão danificadas. Vocês veem áreas pré e pós-centrais,
que estão associadas ao controle da língua e da faringe, como eu comentei, que são afetadas na apraxia também da fala. E isso explica problemas de fala em algumas palavras, mesmo tendo compreendido. E aí entra naquilo que o Léo falou deles estarem juntando meio que informações de apraxia com diafasia no artigo, tá? Essas regiões estão conectadas a várias áreas que a gente está acostumado a ver em estudos linguísticos, como o giro frontal inferior, sulco temporal superior, posterior e anterior, o giro temporal superior e o lobo parietal inferior. São conectadas a neurônios motores também, ou seja, neurônios que estão associados a vocalizações complexas. E aí, o que eu achei curioso, né, que dano às regiões da área de Broca não parecem resultar na afasia de Broca crônica. O que parece estar por trás é o dano na massa branca ao redor da ínsula e do fascículo arqueado, e também nas regiões insulares. A área parietal, como a gente viu, é onde fica o giro supramarginal, que ele também aparece nessas áreas linguísticas, né, quando a gente vai ver esses circuitos de linguagem. E o componente ventral do fascículo longitudinal superior conecta essa área a regiões da área de Broca, por exemplo, o giro pré-central. Entra de novo naquilo que o Léo falou, que talvez seja a informação que não está chegando bem à área de Broca, e por isso está tendo esse problema. E a única área desse mapa todo que tem conectividade com o hemisfério direito. Então, você vê aqui uma conexão entre hemisférios do cérebro. As áreas temporais são as áreas do córtex auditivo primários, que são a área A1 e A2. Ele coloca essa área como do córtex auditivo primário. Eu achei que essa área fosse secundária. Mas eles comentam lá que tem conexões diretas a áreas frontais, temporais, parietais e insulares da linguagem, nos dois hemisférios. Dano permanente ao lobo temporal medial pode estar por trás dos déficits crônicos de linguagem na afasia de Broca. Então, meio que a gente chega no ponto de que eles parecem ficar hipotetizando o que está especificamente causando a cronicidade. Okay? Mas eles também estão colocando o lobo temporal medial como desses fatores. E em relação aos feixes da massa branca, a gente tem o fascículo arqueado, que tem desconexão completa nos pacientes analisados, que é necessário para a compreensão e produção da linguagem, e também ligações da fala a ações motoras. Tem essa cápsula extrema, que é outro feixe que conecta áreas frontais e temporais, que está associado ao processamento semântico, complementando o fascículo arqueado, e é mais ventral. O fascículo arqueado é mais dorsal, mais para cima, e o ventral é mais para baixo. O fascículo longitudinal médio também tem uma desconexão completa, é mais ventral, eu errei aqui, perdão, conecta regiões temporais. E o trato córtico-espinal também uma desconexão quase completa, tá? Acho que era 98% ou 99%. Que está associada à função motora. Então, talvez aqui também seja, de novo, aquele problema da junção com os dados de apraxia. E o dano a ele exacerba a dificuldade na produção linguística da afasia de Broca crônica. Ok? Estou acabando. O fascículo fronto-occipital inferior, que é um fascículo que liga regiões frontais a regiões mais de trás, occipitais, com a desconexão de 98%. Ele integra processos linguísticos e visuais e se conecta a regiões do giro frontal inferior e do córtex pré-frontal dorso lateral. E tem papel no processamento sintático e semântico, isso elas não adentram. Tá, e tratos parietais e frontopontinos, parieto-pontinos e frontopontinos, também tem uma desconexão gigantesca e integra informações sensoriais e também estão associados a funções executivas prejudicadas, quando eles são também danificados. Eles comentam que tem limitações, principalmente pela variabilidade no tamanho da lesão, que é um problema que aparece em todo mundo que estuda a afasia, porque nenhuma afasia é igual, assim, no modo como ela aparece no ser humano, então tem esse problema de variabilidade entre cada paciente, mas que novos estudos podem melhorar isso. E a conclusão, basicamente, é que o estudo avança no entendimento da afasia de Broca por demonstrar que déficits de linguagem não estão confinados à área de Broca,
mas envolve uma rede de conexões cerebrais. E aí eu vou chegar no meu penúltimo slide, que basicamente é esse daqui. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que eu li, esse aqui é o Murphy, tá? Eu coloquei mais abaixo para tentar ser engraçadinho. Ele comenta alguma coisa em algum texto que eu li dele, de que, de que a gente tem que parar com a discussão localizacionista de que a sintaxe vai estar em uma área do cérebro. E ele começa a lidar com sintaxe como se fosse um processo, sabe? Como se sintaxe fosse algo que está acontecendo. É um processo e não vinculado a um lugar. E é por isso que eu deixei essa parte do Léo para o final, porque ficou aparecendo nesse artigo basicamente isso, de que a ideia que a gente tem de sintaxe, por exemplo, não ser algo que está na área de Broca, mas sim ser um processo que acontece na rede da linguagem. Não sei se vocês acham isso muito estranho, mas eu acho que vocês já devem ter lido isso também em algum lugar. A Lina está falando isso. Isso, eu acho que ela comenta naquele artigo de Tá dizendo, 2019, a sintaxe talvez sintaxe seja pode. sabe? Isso. E A na minha sintaxe o quê? Perdão, cortou, porque vocês falaram junto, eu não consegui. que A sintaxe sintaxe, seria meio que algo que o cérebro sabe. Tipo, como se fosse. Eu não sei exatamente Calma aí, olha só, mas olha só, tem um artigo mais recente depois que ela encontrou, a Lina Pilkanen no estudo, ela encontrou uma, assim, pelo menos a hipótese, né, que ela encontrou efeitos sintáticos combinatórios. Aí eu posso mandar depois o artigo, eu não lembro os detalhes agora, porque em 2019, a Lina Pilkanen, ela falou sobre a proposta dela era que a gente faz semântica, combinação semântica, mas que a sintaxe era um conhecimento que nós temos, que o nosso cérebro sabe, e usa, por exemplo, para. Aí foi uma suposição dela, para poder fazer, por exemplo, predições. Quando no decorrer do processamento linguístico. Mas tem um artigo depois que ela encontrou efeitos combinatórios sintáticos numa área que quando ela dizia isso, ela já colocava como uma área que possivelmente você poderia encontrar efeitos combinatórios sintáticos. eu acho que é uma área do giro temporal superior, né? Se eu não me engano. Não lembro, sei que ela realmente ela é mais posterior. Isso, é alguma coisa assim, é do giro temporal. O Murphy, e eu acho que num artigo com o Popper, parece, eles também falaram isso, de que muitos efeitos sintáticos acontecem lá. Só que, se você pensar na ideia de sintaxe de um modo geral, ela não parece estar vinculada a uma área, por exemplo, que por muito tempo foi isso dito, assim, que hoje está sendo dito menos, obviamente. Mas que esses dados parecem levantar essa questão de que sintaxe é um processo, o que a gente chama de sintaxe é um processo do cérebro, e não uma área. Mas aí a gente chega no que a Pilkanen, no questionamento que a Pilkanen fez sobre o que a gente está também chamando de processamento sintático. Então, por exemplo, se a gente, ela tenta separar o que é o processo mais complexo de geração de hierarquias do processo mais básico do que de você unir elementos menores, naquela minha primeira. Aí você pode falar se é um substantivo com adjetivo, ou se é um merge, que nem o, o Chomsky fala. E aí por exemplo, tem essa questão também. Então, e se de repente o que dá para fazer uma associação de funções com determinadas áreas ou conjuntos de áreas, mas na verdade o problema era como a gente estava conceptualizando os processos. Sim. Isso aí é um problema teórico, né? De forma geral. Ó, Léo, você sabe, manda esse artigo, você sabe o que é o artigo? O Newton pediu no chat, da Pilcani. Eu mando depois no WhatsApp. Tem um que é de 2019, que já rolou no grupo várias vezes, e o É esse, outro. Oi? é esse daí, que ela faz uma brincadeira, porque o Chomsky falou: people know things and people do things. Sim. Né? Sabe e fazem, são coisas diferentes. Aí ela fala uma frase assim de efeito, para dizer que a sintaxe é alguma coisa que acontece e que é feita, ela não se localiza, é alguma coisa que tá em movimento.
Mas Na aí ela mudou verdade, ela não depois. disse, não, ela não disse nem que a sintaxe é uma coisa que é feita. Ela disse que sintaxe é uma, nesse artigo 2019, ela diz que o sintaxe é uma coisa que a gente sabe e que na verdade a gente não faz. O que a gente faz é a composição semântica e que na verdade ela falou isso de forma muito, assim, hipotética, né? Muito sugerindo a nível de sugestão, e ela coloca isso no artigo mesmo como uma coisa tipo sugestão, e que é um conhecimento que a gente tem, e que o que a gente faz com esse conhecimento sintático seria a predição na linguagem, no processamento linguístico. Mas aí tem um artigo de 2021, se eu não me engano, ou 2022, que ela fala mesmo, ela faz um experimento em que ela procura efeitos combinatórios sintáticos. Eu tenho que falar alguma coisa. Ô Pedro, é só enfim, uma chaticezinha, é porque o Léo fez esse comentário aquela hora mais cedo, antes de você falar assim, deixa para o penúltimo slide, que os autores no início do texto, eles falam sobre lá uma das características, né, da afasia de Broca, a questão da produção, de nomear as palavras, né, e também de formar sentenças complexas, porque normalmente a produção de sentenças mais básicas não é uma coisa que afeta tanto os afásicos de Broca, mas sim os outros afásicos, vamos dizer assim. Uhum. E aí, Peraí, eu me perdi então, não peguei o ponto. Não, a ideia de que essa região frontal esquerda ela estaria mais vinculada a processamento de encaixamento de vários sintagmas, entendeu? Mas não necessariamente na produção de sintagmas. No caso da afasia de Broca. Sim, sim. Não, mas eu acho que o grande ponto do artigo é sobre essa ideia de coisas que você consegue melhorar e coisas que não, sabe? Assim, que é que impede você de melhorar. Porque se você pensa que, por exemplo, determinado processo está em uma área, a ideia de que você lesionar aquela área e você ainda melhorar causa problemas de interpretação, porque se aquela área que seria vinculada àquele processo, ela você mantém o processo mesmo com dano ali, quer dizer que o processo não está necessariamente ali, entendeu? Então eu acho que é mais nesse sentido. Obviamente elas não trazem essa discussão, tá? Eu estou aqui conjecturando. Mas nesse sentido de que talvez essas coisas estão, de fato, estão mais acontecem mais do que estão. Acontece em rede. Eu tava eu não lembro se eu mandei no grupo da Cezinha ou se foi pro Pedro, porque teve aquele congresso de psicologia típica semana passada, e aí teve a palestra de um professor, eu não lembro, eu não sei pronunciar o nome dele, depois eu digito aqui. Hot Neves. Hot Neves, alguma coisa assim. E aí ele trouxe uma referência, apesar de que é uma referência um pouco mais antiga, de 93, que só um estudo de 93 que mostrou que só 38% dos pacientes com afasia de Wernicke tinham lesão na área de Wernicke. E só 18%, ou algo assim, 18, 20% dos pacientes com afasia de Broca tinham dano na área de Broca. Aham. Então, eu lembro que o Murphy levanta essas questões com a Fedorenko na resposta dele, que ele diz que essa rede não responde aos problemas que a gente tem com os dados de afasia. Aí ela responde, nem você também dá resposta para esses problemas. Então, na época eu não entendi bem o que eles estavam querendo dizer, mas eu acho que talvez seja algo nesse sentido, desse grande elefante branco na sala, assim, de pessoas tendo danos em certas áreas e não tendo os problemas que a gente espera que tenha. Então, era essa a minha apresentação. Se alguém. Pedro, acho que você fechou seu áudio. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas essas são minhas referências, basicamente. Eu só peguei esses artigos para compor partes da apresentação, para ficar mais didático. E é isso. Arrasou. Espero que não tenha ficado muito estranho e difícil. você arrasou, foi muito, muito, muito bom. Muito interessante. Tem mais Professor, perguntas? o que é que a senhora acha aí? Que a senhora sempre me parece uma pessoa mais modularista, entendeu? A senhora fala da Nancy também. Mas Aham. que é que a senhora acha dessas informações? Mas você, por acaso, está querendo dizer que essas informações não são modularistas?
Eu diria que sim, porque parece ser algo que só se a senhora estender a modularidade para a rede assim em si, sabe? Mas não parece a ideia que eu tá acostumado na minha cabeça de que um módulo, uma área do cérebro está fazendo um processo linguístico. Não, então você está pensando em mais do que modular, em cápsula, né? Porque o Acho módulo que tipo pode. módulo, aquela visão bem tradicional. Tipo isso, Pedro. É, não, é porque esses dados não parecem dizer que, por exemplo, uma área faz tal coisa, entendeu? Como a gente estava acostumado a trabalhar, e se a gente for falar de modo modularista. Então, mas Então, o aí, Léo abriu o ô microfone, Pedro, fiquei... ô Pedro, a questão é, mais uma vez, que nem eu já falei várias vezes com você, é até como a gente concebe a questão do que é módulo. Então, por exemplo, se você. A própria Fedorenko, eu lembro se foi para você que eu mandei um artigo dela que ela começa a falar de rede. Então, por exemplo, você tem três áreas ali. E aí você tem, de repente, uma função cognitiva que nessas três áreas que estão conectadas ativa duas e não ativa uma. Então, se você tiver essa, você pode ter a noção do módulo enquanto uma função separada, digamos assim, uma função cognitiva separada de outras funções, mas não tem necessariamente um módulo, uma função, uma região no cérebro. Não, está fechado, Pedro. Eu não aguento mais, eu vou parar de fechar meu microfone, perdão. Não, é porque essa ideia ainda é mais distante ainda. Porque se você pensar no fMRI, mesmo tratando de mais áreas, ele ainda está meio que focando em áreas. Mas o que parece é que está acontecendo, entendeu? Eu não sei explicar. Mas, sabe, está acontecendo. A sintaxe está acontecendo. Ser mais Então, Aqui. distribuído. mas aí é o que eu joguei a pergunta uma vez lá no grupo na Cezin, que é uma coisa que eu gostaria muito de investigar um dia, que é o que ainda tem um bastião, digamos assim, que pode não ser tão bastião assim a favor dessa noção de sintaxe como algo que a gente tem, entre aspas, e faz separado, que é o agramatismo. Que eu também não sei até que ponto é inteiramente sintático. E eu não lembro se foi numa reunião da CESIM que eu falei sobre também, mas enfim. Eu não Não lembro. sei, eu concordo muito com a ideia que o Léo falou de que pode ter partes que sejam. Eu não sei se foi isso, se eu entendi errado o que o Léo falou agora, de que podem ter partes do cérebro que são dedicadas para uma função, mas que não necessariamente fazem só essa função exclusivamente. Podem ter vários papéis ali, mas executam aquela função. E eu vejo o módulo muito também como uma coisa serial, entendeu? Tipo, essa ideia de que um input alimenta o outro, e aí, mesmo considerando as questões de regressão, como é que fala? De previsão, previsibilidade, enfim. Acho que ainda tem uma noção de serialidade, que pelo menos para mim, em alguma medida, tem uma noção de modularidade também, de que é por etapas, pequenas cadeias. Sei. Eu não sei, eu fico pensando que talvez, isso aí é coisa da minha cabeça, tá? Agora, quase zero científica. Mas, assim, que modularidade é algo que a gente percebe, a gente consegue entender algo como modular, mas que o cérebro em si não está sendo modular. É quase como se a modularidade só aparecesse a nível psicológico. Mas o cérebro em si, ele não está sendo modular. Então, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer e eu concordo. Só que até a nível psicológico é discutível. Isso que eu É, ia falar, Pedro. Você está sendo muito restritivo de falar que o processo psicológico ele não é neurocognitivo, tipo, dele estar só numa modularidade, de estar só num módulo restrito. Mas eu acho também nessa discussão da gente ficar levantando hipóteses, eu acho que quanto mais evidência a gente tem, essas técnicas cada vez mais precisas, a gente consegue ver um mapeamento muito mais abrangente. Então, acho que pode ser uma questão de tempo para ter áreas
primárias e esse processamento muito mais distribuído em outras regiões, né? Não ter uma especialização de um módulo só, para tratar um tipo de informação só. Mas eu acho que a abrangência não elimina o fato de que determinadas áreas podem ser dedicadas a determinadas funções. Mas acho Eu, que não só ela, né? Acho que cada vez a gente vê menos isolamento de uma área. Tipo, começa ali, Sim, mas ela distribui. sim, mas é o que eu estou falando. A ausência, digamos, de um possível isolamento não elimina a possibilidade de que algumas áreas são especializadas em determinadas funções. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se eu fui clara. Alguém falou em serialidade. Quem foi que falou? o Newton. Newton. Então, olha, serialidade, se você acreditar que esse vai e vem é serial, primeiro eu vou para cá, isso é um módulo. Isso é um módulo. Isso daí não é o que o conexionismo está dizendo. O conexionismo está dizendo que não há previsão para os tecidos cerebrais. Só essa parte que você explicou antes, Pedro, que você Foi. explicou da vibriça e da, Sim. isso daí mostra uma enorme especialização. Agora, quando a gente sabia muito menos do cérebro, talvez o Fodor tenha falado de alguma coisa que te deu a impressão, e que dá a impressão para todo mundo e para ele também, que seria num certo lugar restrito. Mas eu acho que o que está valendo aí é que é sempre nesses lugares, ou seja, é alguma coisa que envolve uma rede, mas é dentro dessa rede. Não é que cada lugar do cérebro. Porque isso daí veio da onde? Isso veio da ablação dos pombos lá, né? Você tem que pensar isso, que o cara achava que tirava um pedacinho da cabeça do pombo, não importava de qual, se ficasse ainda 60% de massa, o pombo ia poder funcionar, né? Era isso que o Florent estava falando. Então, é daí que vem o conexionismo. O conexionismo é uma extensão do Florent. Não é uma questão de ser, do que você está tirando de massa e o que está ficando para a coisa acontecer. Na verdade, tem um caminho que tá indo, tem uma serialidade que é obrigada a ser feita, e isso é o processamento de alguma coisa, que passa por vários lugares, né, do cérebro. Agora, esses lugares podem estar envolvidos também ser passagem para outras computações. Mas isso também não é conexionismo. Isso é simplesmente uma optimização dessas redes do cérebro. O que eu acho que aconteceu é que a ideia mais certinha, que esse lugarzinho aqui faz isso, aquele outro lugarzinho faz aquilo. Isso aí há muito tempo se foi embora. Isso aí ninguém consegue mais sustentar isso, né? Em termos de modularidade, você não vai conseguir sustentar essa modularidade assim, tão esquemática. Mas o que eu acho que está acontecendo, inclusive, você mostrou muitas coisas completamente marcadas. A Nina Junkers organizou bastante isso. Não é o Deus dará, não. É uma coisa, não é qualquer, não é assim, não é o lobo que está importando. Você não resolve uma coisa falando do lobo hospital ou do parietal. Na verdade, são locais pequenos, certas localizações de vários lóbulos que são aplicadas serialmente para você conseguir ter um processamento que vai redundar na fala, por exemplo, né? Então, isso daí, em termos de princípio, isso é modular. Mas é só uma nomenclatura. Eu acho que hoje em dia já nem dá para você se agarrar nessa. Eu só acho que a palavra modular me dá mais uma impressão de que não estou falando de recursos do cérebro, que eu estou falando de alguma coisa que é meio como da digestão. Se você for olhar o que acontece na digestão, é uma coisa
não é que, entendeu? Tem várias coisas que estão envolvidas ali. Tem aporte do fígado, tem aporte até do coração na digestão, né? Então são coisas que estão acontecendo durante um certo período, mas são sempre essas coisas. Só que para as cognições, isso ainda não está nem um pouco claro, né? Na fisiologia, isso já está muito mais claro. Nas cognições, ainda não conseguiu fazer isso. Pode ser que seja um nome que vai mudar depois, mas eu acho melhor do que essa impressão que a gente tem de que acontece por todo o cérebro porque tem uma coisa que eu acho que dá esse ruído, é que o cérebro é plástico junto com isso. Então, se tem algum problema que acontece lá, você consegue parcialmente fazer isso de uma outra forma, né? Quebrando aquele primeiro planejamento. Mas isso não quer dizer que não é modular, que não é restrito, não é Melhor. dedicado. A palavra dedicada também é legal. São lugares que se dedicam a esse tipo de processamento. Fala, É Olivia. melhor usar um termo como serial, igual você falou, por exemplo, na fisiologia, de você começar a digestão na boca e vai passando até a gente expelir, do que, por exemplo, conexão, para não confundir com o modelo conexionista. Uhum. Pode ser. Mas, por exemplo, tem coisa no cérebro que também não é serial, assim, tem coisa que é paralela, principalmente cognição, né? Tem muita coisa que acontece paralelamente. A senhora falou de processos seriais, mas, por exemplo, na visão, cor, profundidade, um monte de coisa é processada modularmente, só que ao mesmo tempo, assim, entendeu? Olha, eu te diria que são um monte de coisa processada serialmente, e esse processamento serial que vão fazendo uma opção de subprodutos tem uma leitura que é uma leitura através dos módulos para ele continuar. Mas eu acho que tem é serial, e aí formam pequenos subprodutos. Esses pequenos subprodutos eles não são encapsulados, eles têm entendeu? Eu acho que o tempo de encapsulamento, que existe um tempo de encapsulamento, ele é muito pequeno, é só o iniciozinho que é completamente encapsulado. Depois você começa a ter processamento paralelo, mas não quer dizer com isso que não tenha uma serialidade em vários ramos que estão paralelamente se encontrando. Existe serialidade daquilo, porque depois daquele ponto eu tenho que ir para aquele outro ponto, e depois eu tenho que ir para outro ponto. Mas o resultado intermediário desse caminho é conhecido por outros ramos que estão sendo processados dali também, né? Eu acho que essa é uma ideia mais moderna do que você pensar simplesmente na força da rede, entendeu? Você pensar simplesmente que essa parte da rede tá bem usada, então ela tem uma força maior do que o outro lado. Isso que é uma ideia bem conexionista. Que, aliás, é como funciona o computador. Acho que nesse ponto existe uma diferença do computador mesmo. O computador vai funcionar pelo peso da rede. Eu não acho que isso que você mostrou agora, você não falou em peso. Eu não vi falando em peso. Vai decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda, dependendo do peso que está. Se está mais pesado para cá, o processamento vai para cá. Se está menos pesado, vai para lá. Não é isso. Não é isso que a gente está. O que a gente vê lá, desde o pessoal que estuda a célula embrionária nervosa, né? É que tem um componente genético que vai levar essa célula, que vai ser uma célula piramidal e que vai se estender até a terceira camada ou a quarta camada, ou então uma célula que não é piramidal, que vai ter um outro comportamento, né? Então, essas coisas é que eu acho que são de uma especialização incrível e que tendem a ser modular. Eu não vejo você, porque você está com uma coisa de alta frequência, você acabar saindo
daquelas regiões occipitais de processamento de visão, porque é uma visão de alguma coisa que é super frequente, que você já viu milhões de vezes, um logo, por exemplo, você vê uma logo da Coca-Cola que você faz a todo momento. Eu não vejo a gente usando uma outra parte do cérebro para fazer isso. O que eu vejo é que aquilo vai ter o mesmo processamento que tem qualquer coisa, né? Então, é modular nesse sentido, no sentido que tem uma expectativa da onde a coisa vai ocorrer e que não é simplesmente o peso da rede que vai fazer isso, né? Mas eu acho que esses nomes não estão mais com nada. Esses nomes eles podem explicar muito pouco. Uhum. Não, faz sentido. Só Uhum. que eu não sei, professora. A cada dia eu não sei mais de nada, assim. Eu tô começando a aceitar o fato de que eu não tô entendendo mais nada. Quem quiser, Porque quem está chegando agora vai estudar ou linguagem artificial ou não entra nesse desafio, nesse challenge da cognição, porque ó, é daí para baixo, tá? porque a ideia, a nossa cognição é tão estranha assim, porque ela parece muito serial quando você analisa ela teoricamente, mas quando vai para o cérebro, as coisas, na minha cabeça, elas se misturam muito, assim. É como se, sei lá, como se não parecesse ter organização, e aí parece. Eu entendo É, exatamente o que o Pedro está querendo dizer. Só que aí alguém vai virar e vai falar, porque é top-down. Em algum momento tem que ser bottom-up. isso, entendeu? É como se fosse. Sabe quando o pessoal da química estuda átomo? Só que aí vários átomos formam molécula e várias moléculas formam um ser vivo, e de repente os princípios dos átomos já não servem para explicar os princípios dos seres vivos. Você tem que criar outras coisas. É quase isso. Parece que assim, quando você vai para o cérebro, você não acha mais as coisas que você está achando no nível teórico ou psicológico da coisa. Eu tô ficando agoniado já, assim, tô Não, ficando. e como a gente está cada vez entendendo, muito devagar, né? Mas cada vez entendendo um pouco mais, aí, à medida em que você vai adentrando, fica um pouco mais complexo, porque você começa a ver vários subprocessos acontecendo que também fazem ficar uma visão um pouco obnubilada, por isso, por essa razão, pelo fato de você estar diminuindo bastante, né? Mas. Mas assim, eu acho que essa ideia de peso de processamento não me parece que seja a coisa, sabe, que a gente praticamente é só memória. Eu não gosto dessa ideia, não vejo, não acho que seja assim que funciona. Entendeu? Não, eu falo nesse Entender sentido, eu bem falo. qual é a diferença do conexionismo para o modularismo, não assim de ser conexão ou ser modular, porque conexão e modular a gente já sabe que não é. A gente já sabe que não é desse jeito. São outras coisas que estão atrás, que é o peso da rede, é, versus, né, peso da rede versus computações. Né? É, Você E como se acredita. não tivesse quando, flexibilidade entre isso, né? Tipo, aquela conexão vai fazer isso e acabou, né? Dentro daquela rede ali, ela tá restrita, né? E o que a gente vê não é tanto isso, né? quando Isso. você fala em peso da rede, o que exatamente você está querendo dizer? É que se você tem uma rede em que transita muita informação, ela fica sendo uma rede com um peso, de acordo com eles, que é diferente, porque cada vez que passa uma informação lá, é mais uma carga que tem, né, pendendo as coisas para essa rede. Então, o que eles falam é isso, essa coisa dessa imagem de iluminar, como a gente vê o cérebro ilumina aqui, né? É como que o processamento seguisse, então, essas facilidades numéricas, sem ter uma dedicação de tipo de célula, com tipo de processamento, né? O Pedro falou em 4 ou 5 lugares, né,
que as coisas estão, né? Já tem uma previsão de onde essas coisas estão andando. Aí, por que isso poderia não ser mais modular? Porque quando a gente não conhecia essas outras áreas, a gente achava que ia para a área de brocar. Então, quando o conhecimento era menor, você achava que a coisa era mais lá, que está indo para a área de brocar. É o fascículo arqueado que tira da área temporal e leva para brocar. É isso que acontece lá. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Que área temporal? Tem milhões de subprocessamentos no lobo temporal, né? Então, fica um pouco mais difícil de você falar que alguma coisa é modular, que acontece lá. Mas eu acho que é só uma questão de nome, é só a gente pensar, em vez de falar modular, talvez a melhor coisa seja falar em dedicado. Aquele Pesetsky, que veio aqui na nossa congresso internacional, ele, ele acha que a gente só devia falar em dedicação, porque o modularismo fica mais complicado de você entender desse jeito. Se você fala em dedicação, fica um circuito dedicado à linguagem. Aí você expande isso, mas isso está longe de ser rede, de ser rede baseada em memória, baseada em peso mnemônico, né? Isso é uma outra coisa. É que outra simplificação, né, do negócio que está muito Isso, complexo acontecendo. É, não isso. sei. Vou fechar a reunião com mais um meu cérebro derretendo de novo, ó. Vou simplificar. Muito legal. Alguém quer falar alguma coisa? Então, na próxima a gente vai ver o quê? Na próxima, a gente vai ter uma mudança de calendário, tá? Acho que venceu 2-2, se eu não me engano. Isso. E aí, mas na semana que vem a gente vai ter mais um artigo, tá? E aí depois a gente vai mudar para o alternando. Aí semana que vem tem o Gustavo e depois a Maida vai apresentar a pesquisa dela, pelo que a Maria me disse. Aquela Aí que vai ter. depois, acho que uma outra pessoa vai apresentar a pesquisa. Porque aí agora ficou dois papers, né? E É. agora depois vai ter duas pesquisas. Mas a Isso. gente não ia fazer uma semana um paper, uma semana uma pesquisa? Não, é só porque a Maré pediu para na próxima ser de novo o paper. Entendeu? Tá. Ela Vai ter Entendi, pediu. mais tá, tempo tudo de bem. preparar a Como ela apresentação. pediu isso, aí agora depois vai ter duas pesquisas. E aí, depois que a segunda pesquisa for feita, aí a gente vai Vai fazer começar a alternar. paper mais pesquisa. Tá. Mas Aí então, a pessoa que eu gostaria que fizesse a segunda pesquisa é o Newton. Eu queria que o Newton falasse da pesquisa dele depois dessa pessoa que vai falar, que é quem? A Maida? A Maida. Então, depois da Maida, falar o Newton. Pode ser? eu fiquei para semana que vem, porque era para o dia 16. Aí É, adiantou uma semana. pera aí, não, calma, então eu tô errando o Na Gustavo semana aqui. que vem, eu acho que sou eu que vou ficar no lugar da Larissa e vou apresentar o artigo de nominais nus. Aí Tá, ela tinha me passado. Aliás, eu vou mandar o ok. artigo para o e-mail do Acezinho para colocar lá na página. Tá, Beleza, então semana então, que vem né? manteve igual, né? Porque eu vou fazer a tua resenha, Pedro. Isso, permanece. Perdão, eu Então, enlouqueci totalmente. Então, o Gustavo vai pro mês que vem. Eu tô perdida, eu não estou entendendo nada mais. Não Não, é melhor professora, tudo que a projetar o senhora falou calendário do permanece. Acezinho para as O pessoas quê? visualizarem melhor? Se projetar o calendário do Acezinho, aí visualiza melhor? Já está Isso. atualizado com Tá isso? pronto? Tá bom? Ele? Ó, não, então, ó, aqui, calma, calma. Semana que vem, a resenha da Olivia com a Júlia. A Júlia vai apresentar. Aí depois a gente vai ter duas pesquisas, no dia 16 e 23. E no dia 30 a gente teria esse tour aqui. Mas aí, talvez pode jogar então a apresentação para cá. Do Gustavo, para aí. É. E aí vai Tá. ficar aqui e depois. Aí você, Aí, a aí você partir não dessa do dia coloca o 30, Fernando. Aí a seguinte é uma pesquisa, aí pesquisa. apresentação, pesquisa, apresentação. Isso. Então, olha só, dia 21 de maio, se tudo se concretizar, a Maréia deu a ideia de fazer o workshop de EG. É verdade. Tem A que gente vai fazer. ter a segunda edição?
Vai ter um Ter- é, workshop. terceira, no caso, né? Que teve um workshop da Diane também. Ah, foi o bootcamp, né? Isso. Uhum. Mas Ô, esse é Pedro, 2010. só que tá assim no dia 30 que foi até eu que escrevi, possivelmente o Bernardo, mudando aqui, não coloca o Bernardo para outra data, porque ele tá com outras questões, e aí ele dificilmente conseguiria outra data, e nem o próprio 30 de abril ele deu certeza. Então, no que vocês forem mexer, não coloca o nome do Bernardo sem falar com ele, se for colocar. Então, Tá. Pessoal, eu acho que eu não estou enganado, não, mas eu ficaria para o dia 23 depois da Maida. Mas eu acho que dia 23 é feriado. É, sim. Ah, aqui E não tem não feriado no só ACzinho, galera. Sinto tem. muito. Ai, tá, tá. Ah, tá bom, é só não, se não tem tiver. Tô sim, brincando, tô gente. Tem brincando. É só Feriado na é para jornada. quem não tá motivado a fazer pesquisa. É. Tá, mas eu vou organizar isso. Eu e a Estê vamos organizar isso. Apesar de eu achar que a Estê vai estar no R nesse exato momento, tentando sobreviver. Mas aí a gente organiza isso e aí depois a gente avisa no grupo, então, tá? Ah, Quando ficar ótimo. certo. Tá falado. Então tá bom. Um beijo para vocês. É mais, então. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tá? Beijo, beijo. Tem que parar a gravação.